Olá, queridos, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Mais Conhecimento Bíblico, um podcast criado e desenvolvido para aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Quero dizer para você que é um prazer ter você aqui conosco, você que tem nos acompanhado, que tem nos assistido, você que tem compartilhado os episódios, você que tem deixado seu comentário, você que tem sempre nos acompanhado aqui. Muito obrigado, que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Já quero pedir para você, não saia desse episódio. Esse episódio aqui, vamos bater um papo aqui maravilhoso, onde aprenderemos um pouco mais acerca do que Deus é capaz de fazer, das maravilhas de Deus. Então fica conosco. E nessa oportunidade está comigo aqui o cantor Felipe Marinho. Seja bem-vindo, cantor. Glória a E a Deus, paz do pastor. Senhor. Paz do Se Senhor apresente aí para o Jesus. povo. Obrigado, pastor. Primeiramente, agradecer a Deus, que colocou no seu coração para nos trazer aqui, para compartilhar algo da parte de Deus, também um pouco do nosso testemunho. Eu sou o cantor Felipe Marinho, né? A gente já se conhece aí de algumas agendas, né, pastor? Isso. Creio que algumas pessoas que vão nos assistir conhecem também no nosso ministério, a nossa pessoa. Que Deus em Cristo possa abençoar esta noite aqui, que a gente venha ser abençoado, tanto pelo que Deus vai entregar pra gente, porque eu creio que quando a gente começa a invocar Deus, coisas vão fluindo da parte do céu. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, queridos, você que vai nos assistir, está nos assistindo, né? Talvez certamente você já contemplou o Felipe Marinho louvando por aí, nas igrejas. Louvado seja o Senhor. Então fica aqui conosco, que hoje ele vai falar um pouco aí do seu testemunho e vai ser bênção para a glória de Deus. Cantor, vamos iniciar já aqui. Da onde o senhor vem? O senhor vem do meio de uma família cristã, ou o senhor vem do mundão? Você é alguém que Cristo arrancou desse mundo perverso aí? Conta um pouco para nós do seu testemunho. Forte. Pastor, eu vim de uma família não cristã. Não sou de berço evangélico, como muitos usam esse Esse termo. palavreado, né? Esse termo, Isso. né? Eu vim de uma família que, até porque poucos são evangélicos na minha família. Até hoje meus pais não servem a Jesus ainda. E eu vim assim mesmo de uma vida secular, né? Cantava nos palcos, boates, bares. E assim, Jesus me resgatou, vamos se dizer assim, biblicamente falando, do Egito, né? Com a mão forte, Jesus me resgatou lá do Egito. Então, tem 5 anos, né, que Deus me aceitou, né? Porque não é Glória nem a a gente que Deus. aceita ele, É ele que nos verdade. aceita. É verdade. É ele que nos recebe como filho pródigo, chegou ali, o pai estava de braços abertos ali e aceitou o filho de volta. Então foi isso. Deus, ele me resgatou. Glória a Deus. E, Felipe, assim, como foi o encontro, assim? Foi visitar uma igreja ou ao convite de um amigo? Pastor, foi algo, vamos se dizer, sobrenatural que aconteceu. Deus começou a trabalhar no meu íntimo mesmo. Não foi pela dor, como muitos usam o termo também, pela dor, aconteceu um acidente, não. Deus começou a trabalhar no espiritual. Começou a trabalhar no meu íntimo mesmo. Eu lembro que muitas das vezes eu estava nas agendas, nos No século seculares, ainda. isso, nos bares, e eu terminava de cantar ali. E no momento que eu estava cantando, a felicidade estava ali, momentânea, né? Tava ali, feliz, olhando o povo dançando, que tinha um repertório bem vasto, assim, bem eclético, né? Cantava de tudo. E o povo ali dançando e se alegrando ali naquele momento, né? Mas quando terminava o show, que eu ia arrumar as coisas, né? Após a gente cantar, e vai ter que desligar ali microfone, violão e tal. E ali eu olhava para aquele povo e me dava uma angústia, sabe? Uma angústia assim forte no peito e eu sem entender. Pelo momento estava alegre, mas depois que acabava Sim, tudo, era algo momentâneo, né? Não é como a gente sente hoje, a gente louva na igreja e aquela, como diz a Bíblia, né? A paz que excede todo entendimento, eu a sei. gente leva ela para casa. E eu não tinha essa paz. Então Deus trabalhou ali no espiritual mesmo, no meu íntimo, sabe? Alguns sonhos também, sonhava coisas assim terríveis nos sonhos, via coisas em sonhos. E Deus foi trabalhando e ali Deus permitiu uma angústia no meu coração, sabe? E eu tava até falando do Eliseu Lorinha, né? E foi um amigo que eu recorri, que ele já estava na presença de Deus, a gente se conheceu no mundo secular, na música secular, e ele se converteu a Cristo e eu fiquei lá. Mas Deus colocou no coração dele para orar pela minha vida, e quando eu me encontrei angustiado,
Eu não entendia que era espiritual, mas eu vi que tinha que recorrer a algo maior, que era Deus. Eu procurei o Elisiel e ali a gente começou a ir nas igrejas, A caminhar. visitar. E chegou um momento que não teve para onde correr. O escolhido não tem escolha, né? E Verdade. Deus ali permitiu uma situação mais forte e eu aceitei Jesus. Como eu disse, cheguei lá, Jesus me aceitou, mas a gente usa o termo aceitar verdade, Jesus por verdade. conta de... A gente tem que confessar, né? Isso. A Bíblia diz que com o coração a gente sente e com a boca Confessa. confessa. Então, naquele dia eu confessei ele como meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. E, Felipe, você tocou num ponto aí que no meio dessa trajetória toda aí teve alguns sonhos. Dá para contar pra gente? Porque eu pergunto assim, Sim. porque muitas das vezes, isso aqui, irmãos, você que está nos assistindo, muitas das vezes Deus ele começa a falar com a gente em sonhos, por intermédio de algum profeta, Sim. por intermédio de uma revelação. Pessoas que ainda não confessaram o nome de Cristo, mas Cristo começa a trabalhar de uma forma que vai lhe despertando. Porque tem alguém, muitas das vezes, cantor Felipe Marinho, tem a ideia de que muitas das vezes Deus ele só vai falar com a pessoa quando ele é cristão. E não é bem assim. Muitas das vezes Deus ele começa a te mostrar coisas em sonho a pessoa lá no mundo ainda. Sim. E aquilo ali é um despertamento espiritual. Quantas pessoas já que a gente conversando por aí nas empresas ou em alguns outros lugares que Deus permite a gente ir, pessoas dizem, eu tive um sonho do arrebatamento e eu ficando. Pessoas que ainda não são cristãos. Então, seria bom você falar um pouco pra gente aí, se você puder. Sim. Se a gente for na Bíblia, a Bíblia diz que muitos ali foram divinamente avisados em sonhos. Isso. Né? Algumas partes ali a Bíblia diz isso. Aqueles magos, os Isso. 3 reis magos, né, que foram ali no nascimento de Jesus, Deus visitou ele em sonhos. E minha visitação em sonho não foi muito bom não, pastor, porque não foi algo assim do bem, sabe? Foi algo maligno. Algo atribuloso. Cheguei, não foi só uma vez, nem duas, a sonhar com demônios mesmo, sabe? Aquele algo chegando e querendo, tipo, arrancar minha pele, sabe? Arrancar algo de mim. Na hora eu me esquivava. E chegou uma vez que eu tava numa prisão, tipo, num presídio, sabe? E tinha muitas pessoas ali. E aquelas pessoas, elas... automaticamente elas viravam ali demônios, sabe? E ali eles queriam me matar. E diz que um deles pegava uma arma e atirava. Eu sentia como um tiro na minha cabeça, sabe? Isso no sonho. No sonho. E diz que eu sentia... Não, eu sentia até mesmo o impacto da bala na cabeça. E ali, naquele momento, eu acordei atordoado. E o mais forte, pastor, é que quando eu fui confessar Jesus, quando eu cheguei lá, eu e minha esposa e o Elisiel, o pastor, o apóstolo, né, na época, ele estava ali na verso 52, apóstolo Leal. Sim. Né? Cheguei lá, Muito usado por Deus. Sim, quando eu cheguei lá, ele já estava na mesa me esperando. Quando eu cheguei, sentei, ele falou, olha, senta aí vocês, fica à vontade, ofereceu um suco de uva lá, a gente tomou. Ele falou, olha, eu estava na igreja orando e Deus falou que ia mandar um casal. Que eu e minha esposa estávamos fora da presença de Deus. E quando ele começou a direcionar isso, essas palavras pra gente, ele falou assim, e esse sonho, falou em cima, esses sonhos que tu tá tendo, aí começou a falar o nome, pontuar o nome lá do demônio, sabe? Nomear, na verdade. Ele começou a falar, orixá, tal, 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 tal. E quando vocês chegaram no carro de vocês, eles estavam em cima do carro. Eles estão lutando para tragar a tua vida. Sabe? Isso foi só testificação que tu já tinha... Testificou. Deus tinha permitido você ver em sonho, né? Sim. E ali, pastor, eu creio que esse algo maligno, eles queriam mesmo tragar. A Bíblia mesmo diz que eles estão ao nosso derredor. Isso né? mesmo. Bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. E Deus teve misericórdia, porque assim, hoje conhecendo um pouco do espiritual, a gente busca conhecer, entrar no espiritual, né? Em jejum, oração, né? Lendo a palavra de Deus, a gente entende que o espiritual, o lado maligno, ele quer mesmo tragar a nossa alma. É isso. Queridos, você que está nos assistindo, isso aqui é muito sério, irmão, que nós estamos falando aqui, muito sério. E talvez você que está nos assistindo, nos acompanhando, que vai nos assistir, é alguém que talvez tenha tido sonhos assim terríveis. Sim. Terríveis. Sonhos de muitas das vezes vamos se dizer, que
você observa que tem alguém correndo atrás de você Sim. para lhe matar, para tragar a sua vida, tome cuidado. Tome cuidado, porque se você é alguém que está fora da presença de Deus, o nosso conselho para você é: procure confessar o nome de Jesus e viver na presença dele. Sim. E assim, pastor, só enquanto eu não esqueço aqui, né, falar sobre isso também. Eu era uma pessoa muito incrédula nessa questão do espiritual, entendeu? Eu tava como muitos estão no mundo aí, só acreditam no que vê, no material. Mas hoje eu entendo que o espiritual, ele é mais real do que esse nosso mundo físico, essas cores que a gente tá vendo na televisão, como eu tô olhando para você. E tem pessoas que muitas das vezes não acreditam, Não né? acredito, pastor. E Deus me deu essa experiência com o lado ruim do mundo espiritual, né, que é o lado maligno, mas também eu quero contar algo aqui rápido também, Pode se eu deixar for Deus ainda lhe, pode deixar Deus lhe nessa usar. conversa. Deus, ele já tinha colocado no meu coração, ele me fez lembrar, né? E assim, eu contemplei isso no espiritual, esse algo maligno, mas também, pastor, Deus me fez ter experiência com coisas angelicais também. Da parte dele. Depois que eu entrei na presença de Deus, depois de uma certa busca, eu vou contar um testemunho que muitos aqui não conhecem, né? Só mais quem é mais íntimo conhece esse testemunho que eu conto, né? Eu não sou muito de contar testemunho, mas já está na oportunidade, né? Glória a Deus. E assim, pastor, eu estava no monte, né? Eu gosto de buscar no monte, tenho a necessidade de buscar no monte. E ali um pastor foi usado para mim e falou assim: Varão, eu vejo Deus te levantando. Ano passado isso, janeiro do ano passado, 2025. Vejo Deus te levantando, Deus te levando de um lado ou outro do Brasil. E ele falou assim: não vai demorar, mas é necessário ele colocar um anjo à tua esquerda, à tua direita. E ele falou assim para mim: na tua esquerda eu tô colocando, Deus falando por intermédio da boca dele, tô colocando o anjo Miguel com a espada flamejante de fogo. E ao lado direito, o anjo Gabriel, que quando tu estiver louvando, quando tu estiver falando algo da parte de Deus, ministrando algo no louvor, o anjo Gabriel vai te dar as letras. E ali, pastor, eu senti a presença de Deus. E ele falou assim, sobre as viagens, não ia demorar, porque era necessário. Ele falou que o anjo da esquerda, que era o Miguel, enquanto isso aqui é para você crer, porque Tem pessoas que não acreditam, tem né? pessoas que não acreditam. E assim, pastor, Deus falou dos dois anjos. E ele falou que o Miguel à minha esquerda, e quando eu estivesse louvando, ele ia quebrar correntes, cadeias, e o Jogar da por terra o direita, mal. e o da direita ele ia me dar as letras do céu, ministrações da parte de Deus. E pastor, com 3 dias, isso aqui é muito forte. Com 3 dias eu estava na praça de alimentação, né? Após o culto do domingo a gente... Aqui mesmo em Canaã, né? Sim, a praça de alimentação Mazarope, aqui em Isso. Canaã. A gente costuma ir, depois do culto, jantar, né? Alguns casais têm esse costume. E ali, pastor, eu tava com a minha família, minha esposa e minha filha. E a gente levantou pra acertar lá pra gente ir embora, né? Quando eu levantei com a minha filhinha, tinha um rapaz, assim, de camisa regata, com essa tatuagem no braço. Ele olhou pra mim, assim, falar igual o nordestino, ele buguelou oi. Ele esbuguelou oi pra cima de mim, assim, pronto, esse homem vai manifestar aqui. E ele sai de perto de mim, começou a falar, se exaltar a palavra, tipo assim, ele começou a usar a palavra de exaltação mesmo, Eu sei. sabe? Se exaltar nossas palavras ali, sai de perto de mim, sai de perto de mim, sai de perto de mim. E eu falei, minha filha tá aqui, eu coloquei ela no braço e grudei nela assim, aí puxei a mão da minha esposa e a gente foi pro carro. E eu fiquei sem entender. E aí, pastor, quando foi 2 dias depois, eu mandei mensagem pra moça lá dessa barraca que a gente vai lá jantar, né? Sim. De vez em quando. E eu perguntei pra ela o que foi que aconteceu, por que ele não estava alterado, exaltado com essas palavras. E ela falou assim, irmão, ele viu um anjo. Ele disse que viu um anjo maior que o senhor. Ela falando de mim, né? Falou, olha, e ele disse que era maior que você. E ele, quando ele disse que viu esse anjo, disse que viu uma espada de fogo na mão dele. E esse anjo olhou pra ele assim, tipo, ele se colocou num momento de ataque pro lado do rapaz. Disse que esse rapaz ele ia comer lá, ele pediu pra levar. Ele ficou tão atemorizado. Então Deus abriu a visão dele para mostrar o anjo que Deus tinha falado comigo 3 dias atrás. Testificação. Testificação. E a partir dali, pastor, Deus começou a me levar nas agendas mesmo, fora da cidade, em outros estados. E ali eu confiante que Deus estava ali, né, dando ordem aos anjos ao meu respeito. E depois de 1 mês e meio, creio eu estava no estado do Maranhão. Eu comecei a louvar, uma criança começou a chorar perto de mim, uma criança assim de uns 11 anos.
Ele começou a chorar e várias pessoas foram lá onde ele, perguntando o que ele tinha, e ele não conseguia falar. No final do culto, pastor, ele estava lá conversando com algumas irmãs, e as irmãs me chamaram. E testificou a mesma visão que o rapaz tinha tido do anjo. Diz que ele viu um homem do cabelo loiro com a espada de fogo. E ele ainda falou assim, com as armaduras. Então, 2 pessoas testificou. Glória a Deus. Então, existe tanto o bem como o mal. É verdade. É. E É muito forte é isso. bom nós falarmos Isso disso porque tem algumas marcou. pessoas que eles não acreditam no lado espiritual. Sim. E tem pessoas que é crente, cantor. Tem pessoas Verdade. que é crente que a gente fala de experiência dessa e pessoa diz, não, isso aí, aonde, rapaz? Certo. Só, Historinha. irmãos, só você que já buscou a presença de Deus e que busca a presença de Deus com intensidade, só você para acreditar, porque quem faz isso, ele começa a contemplar o mundo espiritual, ele começa a ver coisas que acontecem Sim. que ele sabe que se ele contar para outra pessoa, muitas vezes a pessoa não vai acreditar mesmo. Mas o mundo espiritual, ele existe e Verdadeiramente. esse Deus que nós servimos, ele é poderoso e ele nos guarda, ele nos protege. E a Bíblia diz que os anjos dele trabalham em prol daqueles que querem se salvar. Isso é Deus o que nos guarda. Tem pessoas que ele diz assim, ah, rapaz, eu tive sorte daquilo e daquilo outro. Não, não foi sorte, é Deus. É Deus que está nos livrando e muitas das vezes envia os seus anjos para nos guardar, para nos livrar de um acidente ou talvez de algo até pior. Sim. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Cantor, mas e aí se converteu ao evangelho, entregou a vida para Cristo, aí começou aí louvar a Deus aí nos hinos, você já sabia alguns ou... Pastor, era muito poucos. Mas aquele Regidenés, como os aqueles, né? Que a gente já conhecia, Sim. Fernandinho, alguns ali. É um hino que entrou tanto em evidência que até o povo do mundo já conhecia, né? Isso mesmo. Mas assim, o meu testemunho secular, pastor, eu tava em evidência já lá. Deus sabe trabalhar no momento certo. Porque eu ia me perder, pastor. Coisas que eu sou compositor também. E eu almejava vender músicas. E a gente conseguiu vender música em Goiânia com um grupo de compositor que eu tinha. E as coisas estavam fluindo financeiramente. Né? Apareceu pessoas para empresariar também ali, né? Patrocinar o meu projeto. E ali, pastor, eu estava já em evidência, sabe? Aí Jesus, não é aí. Até porque ele já usou pessoas para falar isso para mim. Mudou o percurso. Não era aí. Não era aí que eu ia te honrar, vou te honrar aqui. Aí existe o processo, né, pastor? E o versículo, né, que veio queimando no meu coração foi aquele versículo lá em Provérbios 16:3. Que confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Glória a Deus. Teve um tempo de processo, dolorido. Eu costumo dizer que foi um ano de processo. E a gente até pergunta, Senhor, e as promessas? As promessas. Porque no início ele fala bastante sobre que vai te levantar. Ele entrega a promessa no início. Acho que todas que têm ministério, que têm chamada. Levanta as pessoas Deus para levanta falar. pessoas, Deus vai te usar assim, assim. Eu vejo Deus te levando para outros estados. E chega um momento que o processo está tão grande na nossa vida que nada acontece. Tudo aquilo que Deus falou no início parece que é impossível acontecer. Cantor, aí, assim, nesse processo ou nessa trajetória, passou algum momento em desistir? Você pensou em desistir, em abandonar? Pastor, se eu falar que não pensei em desistir, eu vou estar mentindo. A gente pensa assim, chega um momento que a prova é tão grande que a gente olha assim para o que a gente estava vivendo antes, mas lá estava melhor. Quem nunca pensou assim? Mas lá não faltava isso. O salmista mesmo olhou para a vida das pessoas e Sim. começou a se questionar, né? Asaf, né? Isso. Ele olhou, verdade. E ali, pastor, eu cheguei num momento que eu cheguei a desconfiar, desacreditar, a palavra é essa, do meu propósito. Mas eu tenho uma frase comigo. Deus, ele te esconde. Aí depois ele te levanta. E depois ele te apresenta. E no meu processo eu estava escondido. Deus me escondeu, não tinha agenda. Ninguém me conhecia. Tinha só as promessas mesmo. Só. No mundo secular, como eu falei, eu estava em evidência. Mas quando cheguei na igreja, sabe, não tinha um repertório assim de chegar num congresso e louvar um louvor assim que todo mundo cantasse junto. Foi uma construção no meu ministério, sabe? Então, pastor, Deus, ele me entregou graça. A palavra é essa, graça. Para suportar o processo. Porque foi dolorido.
dolorido de um tanto, pastor, que eu vou chegar depois no final aqui, concretizando, né, nossa conversa, chegar aonde Deus ele me colocou em lugares grandes, que ele prometeu no início. E Deus me colocou em obras na zona rural, debaixo de chuva. E eu lembrava assim naquelas obras, e o dia que o carro estava na reserva e ia para as obras, Jesus, eu estou fazendo a tua obra, e Jesus calado, debaixo de tenda rasgada, a chuva, quando chovia, molhava tudo. E Deus só sempre falando para mim, tu tá no teu processo. E foi um processo dolorido, pastor. Hoje eu posso dizer que eu estou vivendo as promessas. Já estou vivendo as promessas de Deus. Glória a Deus. Tudo isso também, né, cantor Felipe? Teve esse processo e a perseverança também, né? É Sim, é importante, irmão. necessário. E é necessário, importante, porque quando Deus ele vai apresentar alguém, muitas das vezes passa pelo anonimato. É necessário. Nós temos aí a vida de Jesus, que passou aí 18 anos praticamente aí, que nós não sabemos onde que Cristo estava, depois ele aparece já com 30 e alguma coisa e começa a pregar o ministério. Nós vemos a vida de João Batista, crescendo no deserto, Sim. chega aí o momento que ele foi apresentado. Nós vemos a vida de Paulo também. Então, todas as pessoas passam pelo processo. Paulo, se não me foge da memória, ele passou quase uns 14 anos aí no anonimato. E depois, né, começou a pregar o evangelho de uma maneira que hoje nós temos aí várias cartas do apóstolo Paulo. Então, Referência, né? Maior referência. missionário, um dos, né? Isso é só para você entender que há processo. Há processo. Então, você que está nos assistindo, que vai nos assistir, talvez é alguém que está vivendo o processo. É alguém que tem muitas promessas, que Deus já usou muitas pessoas, e vocês ficam se questionando, meu Senhor, a promessa que o Senhor fez, olha o jeito que eu estou vivendo, não estou tendo talvez nem para vestir, nem para comer. Estou andando a pé, estou fazendo aquilo e aquilo outro, e eu estou vivendo... Nada condiz, né? Com a promessa. Nada condiz. Forte. Permaneça, irmão. Permaneça perseverando, porque esse Deus que fez essa promessa, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. E ele fazia promessa no passado, que nós vemos biblicamente, ele cumpria e ainda continua cumprindo no dia de hoje. Sim. Só que é necessário, muitas das vezes, nós passarmos, porque também, cantor Felipe, nesse processo você vai ter maturidade. É necessário. É necessário. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você começou a ingressar, recebendo os convites, mesmo pouco, nas igrejas. Sim, sim. Então, pastor, teve esse processo, né? Deus me colocou ali, numa obra até na Eucalipto ali, que em Canaã dos Carajás, quem conhece ali, a vicinal Eucalipto. E ali fiquei num processo ali para também aprender, porque eu lembro que muitas vezes eu subi um monte e orar, pedindo unção, que é necessário, né? Unção da parte de Deus. E Deus, quando ia usar alguém ali ao redor que estava orando, falava assim, não é tempo ainda, só busca. Só busca. Porque muitas vezes a gente sobe no monte para buscar, a gente quer uma resposta de Deus, positiva. Verdade. Né? Ou em cima do monte, ou quando a gente desce ali, no decorrer da semana. Mas Deus falando, não é tempo. E o processo. Chegou um tempo, pastor, que eu sentei no sofá lá de casa. Falei, Deus, eu chorei. A lágrima desceu. Falei, Deus, Senhor, eu estou desacreditando verdadeiramente da promessa. Me dá um sinal, Senhor. Porque o Senhor sabe. Porque não é querer estar em evidência. Eu quero me aparecer. Não. É porque eu tinha uma vida de viagens no mundo, viajava, conhecer pessoas, porque assim, o ministério do louvor, né, da música, né, a gente viaja bastante, como também quem prega. Isso. E isso é bom para quem tem ministério. Quem tem ministério, pastor, anseia. E não é pecado ansear. Não. Não é. Esse versículo que eu li, em algumas traduções ele vai dizer que nossos planos serão bem-sucedidos, né? Confia ao Senhor as tuas obras e teus planos serão estabelecidos. Ou seja, a gente mentaliza. Começa aqui a nossa vontade de vencer. Então é necessário, Deus ele nos faz querer almejar algumas coisas assim. Glória a Deus. Cantor, nesse processo aí, vou lhe perguntar algo aqui, porque muitas das vezes eu até me questiono também, já vejo algumas pessoas comentando. Como cantor, né? Você já teve, assim, alguma inspiração, teve um sonho, Deus lhe dando letra de hino, tudo? Isso é forte. Já? Com Sim, o senhor? pastor. Pastor, bem no início do meu ministério, com aquele primeiro amor, sabe?
aquela chama de buscar, de conhecer Deus. Falei, hoje eu vou orar 1 hora de relógio. Nunca orei 1 hora de relógio. E ali eu desci na olaria, né? Uma Buscando o adoração. Senhor. Desci, ele não sabia nem orar direito. Não sabia nem orar direito. Podia ter uma oratória boa lá no mundo, né? De me comunicar com as pessoas, mas quando a gente entra na presença de Deus é totalmente diferente. É totalmente É diferente. totalmente diferente, porque a gente fala, quando a gente vai falar com Deus não é de qualquer jeito, a gente tem que saber, né, se expressar também. Aí comecei a orar, estipulei, né, eu vou orar 1 hora de relógio. Pastor, quando eu estava ali, seus 58 minutos já, o Espírito Santo falou comigo, escutei a voz de Deus. E Deus falou comigo, você pega o teu violão, faz um dó maior, falou dessa forma comigo. Que experiência linda, eu cheguei, até hoje assim, eu sinto aquela emoção, sabe? Glória a Deus. Essa unção da parte do céu. E eu peguei o violão. E eu vou cantar. Em nome de Jesus. Aqui, viu? Em nome de Jesus. Você vai fazer o corte aqui e Pronto. depois vai emendar lá com a hora do violão. Vai dar certo, em nome Dó de Jesus. maior, fiz um dó maior. Aí comecei a louvar. Desceu assim um refrão. Algo do céu. Só Deus pra fazer isso, hein? Desceu a letra toda assim, completinha assim. Aí eu gravei e mandei pra minha esposa. A letra nunca saiu da minha mente mais. Uma letra do céu mesmo, sabe? Que fala do céu. Glória a Deus. Então é isso. Cantor, e através do Senhor a família foi se achegando a Cristo? Mas é uma promessa que Deus fez. Quando eu aceitei Jesus, Deus falou assim. No caso, era só você quando... Era só eu. E o pior que, assim, da minha casa hoje, meu pai, minha mãe, assim, meus irmãos, só eu tô servindo Jesus até hoje. Mas Deus já me deu uns sinais, sabe? Agora, entre meus irmãos, meu pai e minha mãe, só eu sirvo a Jesus hoje. Ainda, né? Continuar perseverando aí que Deus na vai... promessa. Mas Deus falou, o teu testemunho vai salvar de um por um. E hoje eles me respeitam, minha família, louva a Deus pela vida deles. Me respeitam demais. Meu irmão, hoje ele não é da igreja nem nada, mas quando ele vai fazer qualquer evento dele, ele vai lá, canta os louvor. O aniversário do filho dele foi agora, poucos dias. E ele falou, Felipe, vai lá, eu quero que tu cante os louvor antes. Entendeu? Ele me respeita. Reconhece, né? A obra que Deus vai fazer a obra. Reconhecendo também a obra que Deus fez na sua vida, né? Sim. Isso Aí minha irmã, pastor, voltando aqui, minha irmã, ela aceitou Jesus, pouco tempo que eu me converti, mas aí ela não conseguiu firmar. Mas foi selada, creio eu. Glória a Deus. Isso é bom quando a gente vem do mundão que Jesus nos resgata e as pessoas depois começam a ver algo diferente na gente, que tem que ver mesmo, né? Sim. A Bíblia diz que a nossa vida tem que glorificar o Pai. Mateus 5,16, que a vossa luz glorifique o Pai. E por intermédio das nossas obras. E, irmãos, talvez você que está nos assistindo aí é alguém que não tinha nome, não tinha respeito, com a própria família. Sim, sim. Isso muitas das vezes é comum estar falando com pessoas que veio do mundo que Jesus salvou, e que pessoas que não tinham moral, não tinham caráter, não estou dizendo que é a questão do pastor, do cantor. Sim. E aí depois Jesus lhe salva e começa a trabalhar na sua vida e você dá lugar e as pessoas começam a lhe ver diferente, começa a lhe honrar, começa a dizer, ó, isso aí agora é um homem de Deus, começa a respeitar. Isso é maravilhoso, porque é isso que Cristo faz na nossa vida. Sim. Passa a ser uma carta de Deus. Né? Isso. E eu era um dos mais terríveis. Questão de festa, essas coisas, sabe? Eles mesmos dizem, após se ter jeito pro Felipe, vai ter jeito pra nós também. Muitos falam isso, entendeu? Amizades que eu tive no mundo, eles falam isso. Cantor Felipe, e nessa trajetória todinha, e as amizades que era do mundo? Começou a cortar, começou a deixar mais de lado? Pastor, quando a gente entra na presença de Deus, não é que a gente vai fazer acepção de pessoas, mas a gente tem que se afastar de alguns lugares. A Bíblia mesmo é clara em dizer pra gente se afastar do mal, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, muitas das vezes. Né? A Bíblia mesmo fala que a gente tem que se afastar do mal, se recuar. Né? Que as más companhias também corrompem os bons costumes, né? Infelizmente, assim, eu não estou falando das pessoas, mas em questão dos locais, entendeu? Isso. E muitas pessoas se afastaram de mim, não precisou nem me afastar, pessoas se afastaram. Mas aí depois que Deus me deu uma estrutura, uma maturidade, para ir a alguns lugares, eu fui em casa de pessoas. E lá a pessoa me recebeu também bem. Né? Algumas pessoas, tem uns que se desligaram mesmo, assim, do meu ciclo de amizade. Talvez é até Deus trabalhando, né, Varão? Deus, ele sabe trabalhar de uma maneira
maravilhosa. Mas né? eu vi assim, pastor, que muitos daqueles que andavam comigo ali na bebedeira, sabe? Eles hoje me mandam mensagem pedindo oração. Já ganhei pessoas para Jesus já, Glória a que Jesus. fala assim, ô Felipe, hoje tu é minha inspiração. É onde a questão de querer desistir. Antes, isso aqui é muito forte, antes de você pensar em desistir, lembre que você é a inspiração de alguém. Deus me deu essa frase, eu coloquei no status uma vez. Antes de você pensar em desistir, lembre-se que você é a inspiração de alguém. E pessoas me olham hoje, olham a família que eu tenho, e eles almejam viver o mesmo. É muito forte isso, pastor. Glória a Já Deus. testemunharam sobre isso já. Só Deus para fazer isso, irmão. Só Deus para fazer isso. E, Felipe, se quiser pegar o violão aí, cantar uns dois, Sim. 3 louvor aí. Eu vou tocar o refrão lá. Pronto, pronto. O refrão que recebeu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, para você que está nos assistindo aí, já deixe seu comentário, deixe o seu like aí. Louvado seja o Senhor. E compartilhe com mais uma ou duas ou três pessoas esse episódio, irmão. Seja canal de bênção na vida de outras pessoas, no nome de Jesus. Final violão aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, pastor, para edificar sua fé, né? Eu estando aqui hoje, eu almejei estar aqui. Como eu cheguei falando para o senhor, almejei. Glória a Deus. Porque isso aqui não é pequeno, não, pastor. Você pode olhar para a estrutura. Sabe? Tô começando, é um início. Verdadeiramente é. Mas tudo tem, né? Tudo tem um esse início. projeto aqui, com os olhos da fé, pastor, eu vejo coisa grande. Glória a Deus. Eu creio. Eu almejei, eu ouvi alguns homens de Deus, né? Que eu seja seletivo. Que é de trazer pessoas verdadeiramente que têm o chamado e a Compromisso presença. também, né? Eu compromisso com a presença de Deus. E eu vi pessoas aqui que Deus tem levantado, que tem sido trombeta de Deus nesse tempo. Né? E eu almejei vir aqui, pastor. Glória a Deus. Almejei, eu falei, Senhor, quero ir lá. Mas só que, pastor, isso aqui, eu quero frisar isso aqui. Isso aqui é até polêmico. Pessoas hoje estão colocando, isso aqui é polêmico, eu vou falar. Né? Que Deus também colocou isso no meu coração. Pronto. Pessoas estão colocando hoje no status, agenda aberta, se oferecendo, pastor. Isso é muito forte. O Espírito Santo estava lá em casa pedindo assim, uma direção aqui para a gente conversar. E Deus, Ele me deu essa palavra, que Ele te esconde, Ele te levanta e te apresenta. Então não é necessário, pastor, a gente tá nos oferecendo como um produto. Isso mesmo. Deus, ele pega a pessoa ali, Ele esconde, levanta e apresenta. Então o apresentar é um quê? É colocar no seu coração para me chamar para uma agenda. Isso. Então você que tem ministério, espera o tempo de Deus. Porque eu já tentei pular degrau. Todas as vezes que eu tentei, eu me frustrei. E com isso, com esse erro, eu aprendi que é no tempo de Deus. Há um tempo para todas as coisas. Então, se você tem ministério, tem chamada de Deus, espere em Deus, ore, busque. Porque talvez Deus não te levou num congresso grande ainda, porque talvez Ele quer que tu busque mais, porque talvez tu vai chegar lá e não vai ter a unção que é pro lugar. Vai sair frustrado. Você entendeu? Não vai ter aquela ministração ainda, não vai ter aquela, como se diz, aquele fluir do Espírito Santo, porque Deus ainda está trabalhando na tua estrutura. É verdade. Então, pastor, mas Deus é Deus que surpreende. É verdade. Quem nos capacita é Ele. E assim, eu sei estar aqui, como em outros lugares. Eu estava agora aqui na Vila Canadá. Eu passei lá alguns meses atrás, deixa eu ver, dezembro. Eu passei lá naquela Vila Canadá, eu contando pro pastor lá, já testemunhando já para ele. Passei na Vila Canadá, falei, Jesus, eu nunca cantei aqui nessa vila. Um mês Jesus me levou lá. Mas eu falei aqui, ó, na mente. Começa daqui o projeto, os planos, ó. O cara nem se oferecer, né? Você entendeu? E outra coisa, tem igrejas aí que tem um protocolo rígido aí, que não leva pessoas de outros lugares. É Deus verdade. tem quebrado esse protocolo também. E tem me levado. O missionário Carlos Eduardo, ele falou algo aqui muito forte. Ele disse que crê, e eu também creio desse jeito, Sim. que, João, é Deus que nos coloca nos corações das pessoas, Sim, nos corações dos forte. líderes. É Deus. Eu não mandei mensagem pro senhor, assim, pastor, me leva aí no seu podcast, não. Não, falou não. Mas eu esperei, eu almejei, eu vi o pastor Marcos aqui, Marcos Melo, homem Isso. de Deus. Falei, vi o Lisiel,
vi o presbítero. Falei, Jesus, eu quero ir lá. Pronto. Aqui, ó, na mente. E agora tá aqui, vai cantar o refrão pra nós. Bênção de Sim. Deus, hein? E Deus é fiel, pastor. Vou cantar esse refrão aqui. Que naquele momento, quando o celular alarmou que deu 1 hora, né? Eu já tava com o violão na mão, que Deus tinha me dado o louvor. Naquela oração de 1 hora, ele me deu essa letra aqui, ó. No céu eu quero morar. No céu eu quero te louvar, Senhor. Nas ruas de ouro eu quero andar. Glória a Deus, glória a Deus. E a coroa da vida eu quero herdar, Senhor. Naquele momento Deus me inspirou assim, ó. Aí a letra desceu, pastor. No céu eu quero morar. No céu eu quero te louvar, Senhor. Nas ruas de ouro eu quero andar. E a coroa da vida eu quero herdar, Senhor. Amém. Deus de amor. Glória a Deus. Letra forte, hein, varão? Sim, descer esse refrão no momento. Cantor, eu acredito também que quando Deus ele tem um propósito, ele nos chama, ele nos salva para si e ele quer nos usar em um ministério, seja o ministério da palavra, do louvor, Deus ele vai fazendo isso aí que fez com você. Sim. Vai começando dando letras, né? Para quem é pregador, de repente você está estudando a palavra de Deus e ali de repente vem uma mensagem, você Sim. começa ali a rabiscar. Eu acredito que isso é a testificação de Deus para a nossa vida, que realmente ele nos chamou. Sim. Porque alguns cantores que eu conheço, que louva ao Senhor, a maioria disse, rapaz, eu estava deitado e estava orando e Deus me deu essa letra, Deus me deu esse hino. É só Deus para fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus ele possa cada dia mais te abençoar e larguecer as portas do seu ministério, as tendas do seu ministério, e que ele possa te levar em muitos, muitos lugares ainda e que o Espírito Santo venha fazer coisas maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor. Quiser louvar mais um pedaço aí, pode deixar Deus lhe usar. Glória Quiser a Deus. falar mais, fale. E, pastor, antes de cantar esse louvor, o nome do louvor é Só Adore a Ele. Eu gravei esse louvor em Goiânia. Deus usou uma pessoa e falou assim, eu vou te levar em Goiânia, numa gravadora, tu vai gravar um louvor. E se passou um ano, Deus me fez lembrar deste louvor, dessa profecia. E ali Deus proveu. E eu fui em Goiânia e gravei o louvor. Bênção de Deus. E a gente acha, como eu falei, ó, tudo há um tempo. Eu achei no momento, ó, pronto, Deus prometeu, cumpriu, pronto, o louvor vai expandir. Mas não era tempo também. Gravei, vim de Goiânia, mandei para algumas pessoas. Deus visitou pessoas por intermédio desse louvor em hospitais. Compartilhei no WhatsApp. E ali Deus visitou pessoas com câncer, pastor. Tem testemunho de pessoas com câncer, sabe? E ali testificou a minha fé e tudo mais. Mas não foi o momento de Deus expandir o louvor. É um louvor que alguns conhecem, mas não é um louvor ainda que está na íntegra, falar igual, né? Mas assim, pastor, eu entendi. Eu vou voltar aqui um pouco lá no anjo lá, que Deus estava colocando um na esquerda e na direita. Deus falou que ia me levar, não sei se o senhor lembra, ele falou que ia me levar de um lado do Brasil para o outro. Ele disse que eu ia atravessar o Brasil. E pastor, Deus é fiel. Ele falou, ainda falou assim, não vai demorar. E eu trouxe um pastor, ele morava em São Paulo na época. Ele veio ministrar no curso de missões, ele estava em Paraupebas. Aí ele fez uma agenda em Paraupebas, fez o convite para ele, fiquei sabendo que ele estava lá. Aí ele veio e até o pastor, saudoso pastor Natan Maciel, homem de Deus. Não sei se você conhece ele. Tô vendo, não estou bem lembrado. Aí ele foi lá na igreja, foi uma benção, teve almas para Jesus. E eu deixei no hotel, certo? E após eu ir no hotel lá buscar ele, depois da pregação e tudo mais, e deixei ele em Paraupebas de volta, né? Resumindo. E ali ele foi lá na minha casa, depois do hotel, caso,
antes de ir embora, ele foi na minha casa. E ele sentou no sofá lá, e eu mostrei alguns louvores para ele. Pastor, e ali, Deus usou ele como canal para se cumprir algo que Deus tinha falado, que ia me fazer atravessar de um lado do Brasil para o outro. Ali eu comecei a louvar uns louvores ali, sem intenção, só o violão estava ali, eu comecei a louvar. E ali, pastor, eu louvei, ele pegou o celular. Falei, Barão, canta de novo bem. Aí abriu o WhatsApp, aí eu cantei. Ele botou para gravar. Ele falou assim, acabei de mandar esse teu louvor, chegou o Pio falando, você é forte. Pro vice-presidente dos Gideões, pastor Adriano. Conhece? Quando eu vi assim, eu falei, não conheço não, mas esse aqui é o vice-presidente dos Gideões. Barão, ora a Deus, arruma só tua estadia lá e, tipo, alimentação, que hoje eu tenho esse respaldo, né? Hoje eu faço missões com o povo ali dos Gideões. Glória a Deus. E eu acabei de mandar pro pastor Adriano aqui. E esse ano, te prepara. Porque Deus falou comigo que é para me fazer isso por ti, para te apresentar lá nos Gideões. Aí, pastor, ali eu me lembrei da promessa na hora que Deus tinha falado. E ali, pastor, eu falei para ele, Deus falou comigo. Aí Santa Catarina é o quê? Pará para Santa Catarina, atravessa o Brasil. Santa Catarina, Camboriú. Isso. E Deus, pastor, usou pessoas da Europa, de outros continentes, pessoas que eu conheço que foi embora para me abençoar de um lado e do outro. Deus moveu céus e terra. Comprei passagem de avião, tudo mais, ganhei terno, sabe? Deus mesmo, assim, sabe? Colocou no coração, como nós estava falando agora, colocou no coração das pessoas, para me chegar no louvor aqui. Glória a Deus. Só Deus para fazer isso. E ali, pastor, fui para os Gideões. E chegou lá, tinha um critério lá, para louvar lá, certo? Tinha um critério de tu ter algum hino teu, ou tu ter autorização de algum cantor para tu cantar o louvor lá, certo? Por conta de direitos autorais e tal, Sim. eles tinham sofrido com isso. Aí Deus me fez lembrar o louvor que tu gravou lá em Goiânia. É o momento de tu cantar ele agora. Então Deus me fez numa gravadora. Eu tive que ter esse respaldo de ter gravado em uma gravadora. Eles pediram esse critério, né? Que ele é bem rígido essa questão. Eu tive que pegar o contrato lá da gravadora e tudo mais e apresentar para eles. Foi a porta que Deus abriu para me conseguir cantar, ter uma oportunidade nos Gideões. E eu tive duas Deus já estava trabalhando já, né? Sim. E ali eu cantei esse louvor nos Gideões. Tá até no meu Instagram. Ainda acompanhei o seu lá no Instagram. E então a ida para os Gideões foi Deus. Foi Deus que moveu os céus e terra. Ele só me fez buscar a presença dele. Porque esse louvor diz assim, a prova pode estar grande, mas o teu Deus é bem maior. Glória a E Deus. eu entendi, Senhor, 2 anos atrás eu gravei em Goiânia, era para este momento, eu sabia já que eu ia precisar dessa gravação. Então, tudo é no tempo de Deus. E eu louvei esse louvor lá. Glória a Deus. Só adore a Ele, o nome do louvor. A prova pode estar grande, mas o teu Deus é bem maior. Em meio às tribulações, Ele nunca te deixa só. Ele quer te ver buscando, se humilhando na presença, como no primeiro amor, voltando à primeira essência. Você é um escolhido do exército de Deus. Tem a marca da promessa. Foi Deus quem te escolheu. Pode até o mundo inteiro contra ti se levantar. Isso aqui é forte, ó. Mas o Senhor dos exércitos, ao seu lado Ele está. Só adore a Ele, tá difícil, glorifique a Ele. E se não der pra ficar de pé, coloque em ação sua fé. Só adore a Ele, glorifique a Ele. E se não der pra ficar
de pé. Coloque em ação sua fé e se ajoelhe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Só Deus para fazer essas maravilhas, Só cantor. Deus. Só Deus. Cantor, nós estamos chegando já com uns 48 minutos por aí, né? 45 minutos. Glória a Deus. Você quer falar mais alguma coisa? Ou... Então, pastor, para finalizar mesmo, Glória a Deus. confie. Vou falar aqui, né? Pode falar. Confie no Senhor, as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Deixa uma mensagem também para as pessoas que têm muitas promessas, mas talvez estão passando pelo aquilo que você passou, querer desistir. Desistência, né? Então, meu irmão, você que foi chamado por Deus, Deus ele não errou quando te chamou. Eu creio que Deus olhou e falou, eu quero esse bem mesmo, essa bem mesmo. Deus olhou e te escolheu porque Ele sabia do projeto que Ele já tinha traçado para ti. E esse, talvez você está no deserto, está no vale, e o vale é local, é recinto de silêncio de Deus. Mas creia que Deus, Ele nos prova para nos aprovar. É necessário a dificuldade, o vale, a adversidade, porque isso aí, meu irmão, será testemunho para edificar vidas. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cantor, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui nos estudos do podcast Mais Conhecimento Bíblico. As portas estão abertas. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Volto a repetir de novo, que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abrindo portas para você, levar o nome do Senhor, né? Pregar a palavra através do louvor, né? Amém. Louvado seja o Senhor, porque acredito que quando o Senhor está louvando, também a alma se rende aos pés de Cristo, pessoas entregam a vida para Cristo, e isso é bênção de Deus, isso é fazer o querer e a vontade de Deus, cumprir com o chamado que Ele lhe deu. Muito obrigado, louvado seja o Senhor. Deus abençoe. Amém. Jesus. Pai do Senhor. Jesus. Deixa suas redes sociais aí pro pessoal. Meus irmãos, a gente está lá no Instagram, lá, @Felipe_Marinho_FM. Da mesma forma é lá no YouTube também. Viu? Felipe Marinho no YouTube, tá bom? Você pesquisa lá. Todas as redes sociais está assim, Felipe Marinho. Só o Instagram que é Felipe_Marinho_FM. Que Deus abençoe. E também sigam e se inscrevam também nesse canal, que aqui é bênção de Deus, canal de bênção. Glória a Deus. Queridos, muito obrigado. Até o próximo episódio. Que Deus em Cristo abençoe.